de violência nas escolas está fortalecendo o debate sobre o chamado efeito contágio, que é mais ou menos o potencial de incentivar novas ações a partir do compartilhamento indevido de informações. E o que a ciência diz sobre essa possibilidade? Quais são os caminhos a serem percorridos no uso saudável das tecnologias dentro do ambiente escolar e também dentro de casa? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Luciene Tonheta, doutora em Psicologia Escolar. Bom dia, Luciene, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Esse é um assunto que a gente julga ser de extrema importância, doutora, essa relação do efeito contágio com possíveis ameaças de novos ataques. Isso acontece na prática? Como é que isso funciona? Isso já tem sido descrito na literatura há muito tempo, desde os primeiros grandes ataques, o mais importante, o mais destacado de toda a história de Columbine, né? Então, depois do ataque de Columbine, nós tivemos muitos episódios, né, que se destacaram também com este efeito que se diz contágio, porque ele acaba motivando outros meninos e meninas, outros jovens, outras pessoas a fazerem a mesma coisa. O fato é que a gente precisa estar muito atento para saber se são contágios que realmente vão acontecer, não é? Se são fatos que vão acontecer, ou se são apenas ameaças, fake news, realizadas por pessoas de má fé que brincam, que fazem brincadeiras e se aproveitam, então, de histeria que nós estamos vivendo e de pânico em que famílias estão desesperadas, em que as escolas estão também com muito medo. Ou um terceiro elemento ainda, que são pessoas que vão se aproveitar deste momento para também manifestar o pânico e para levar uma sensação de insegurança e para induzir uma sociedade toda, não é, a reconhecer essa falta de segurança que pode, esse sentimento de insegurança que pode estar predominando entre nós neste momento. Sem dúvidas. Luciene, a gente tem visto famílias muito angustiadas, né, em mandar o filho para a escola dentro desse contexto de insegurança que você está citando. Você, como doutor em psicologia escolar, o que você recomenda? Qual é a sua avaliação? Como lidar com isso, né? Então, acho que a gente primeiro precisa se informar muito bem, precisa tentar acessar bons espaços de comunicação, porque a gente tende a acessar os espaços que são mais rápidos e mais fáceis, com a notícia mais curta, não é? Então, é comum que a gente acesse grupos de WhatsApp, as redes sociais com as notícias curtas, e aí a gente não tem a dimensão do que é, de fato, da quantidade de informações que a gente tem hoje, e, por exemplo, a gente não tem acesso às pesquisas que mostram o quanto os nossos jovens, o quanto essa questão, ela está ligada a efeitos muito maiores do que a gente vê. O que a gente está assistindo é apenas a ponta de um iceberg. Nós temos um problema muito maior de aliciamento de jovens nas redes sociais, nos grupos da internet. Ou seja, o que nós precisamos é de regulação das redes, regulação da internet. Nós precisamos de pessoas mais bem informadas e precisamos de planos mais organizados, mais planejados, que sejam para longo prazo para as nossas escolas. Então, essa sensação de insegurança que nós vivemos agora, claro que ela é difícil. E nós, pais, precisamos discutir com as comunidades e ir para a escola e conversar com as escolas, com os outros pais, como é que nós estamos nos sentindo e de onde vem esse perigo, para que a gente possa se informar
verdade. Mas também não dá para ficar acreditando que a polícia na escola, dentro da escola, instalar procedimentos apenas de segurança dentro da escola serão suficientes ou serão as formas que vão sanar este problema. Todos os países que já passaram por essas dificuldades antes de nós têm números e têm pesquisas que mostram que essas ações elas não fizeram com que estes problemas diminuíssem. O que vai fazer diminuir este problema é um plano a longo prazo de mudança na temática da convivência das nossas escolas. Ou seja, há uma necessidade de mudança de cultura, de reeducação, que envolve a mídia e também como lidar com isso dentro do ambiente escolar e de casa. Uma mudança de cultura da mídia, uma regulação da mídia, isso significa leis que possam intervir, que possam criminalizar aqueles que de fato cometem crimes na internet, porque se eu xingo você na vida real, se eu faço uma ameaça a você na vida real, você faz um boletim de ocorrência e eu posso ser presa. Mas na vida virtual, não. Ou seja, as pessoas estão livres para fazer discursos de ódio, para prometer, para xingar, para aliciar jovens para o mal, e isso nada acontece com elas. Isso não as leva a nenhum tipo de criminalização. Agora, veja, eu preciso de uma legislação competente e é isso que a gente precisa brigar por isso dentro deste país. Ao mesmo tempo, enquanto familiares, nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos também consomem na internet. Nós precisamos estar atentos ao que a escola tem trabalhado dentro dela. Então, exigir apenas as medidas de segurança neste momento é insuficiente. Nós precisamos de planos, de políticas públicas intencionais de convivência nas nossas escolas, ou seja, de planejamentos em que o tema da convivência esteja presente não só agora, mas que a gente tenha discussões sobre por que as pessoas são tão violentas, como resolver problemas de outra forma que não pela violência, como formar pessoas melhores dentro da escola, sejam temas tanto para a formação de professores como para a discussão dentro das salas de aula. Muito obrigado. A gente conversou com a doutora em psicologia escolar, Luciene Tonheta. Luciene, muito obrigado pelo bate-papo, pela conversa, e a gente te deseja um ótimo dia de trabalho, espaço sempre aberto para retornar. Para vocês também. Muito obrigado. Eu gostaria de continuar falando sobre essa questão da educação, das fake news e das mídias sociais. A nossa história com os smartphones é recente. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas calculou que o Brasil atingiu a taxa de um smartphone por habitante em 2017, 6 anos atrás. Já a desinformação sempre existiu na história da humanidade. Registros mostram que no século XV, panfletos já espalhavam mentiras. Só que tem algo que é inédito na história: a velocidade de propagação das informações em mídias sociais, seja em texto, foto, vídeo. Ela é exponencial. Na prática, quer dizer que em poucos segundos uma notícia publicada aqui chega ao outro lado do mundo, literalmente, e pode ser reproduzida por milhares de perfis. Brilhante, não é mesmo? Seria se fossem apenas conteúdos de qualidade, mas não tem sido assim. Nesse sentido, há também um potencial destrutivo. Será que não? Já pensou quão perigoso é navegar numa página sem critérios para conter mentiras? Com jovens consumindo conteúdos inapropriados, violentos? Falar sobre educação midiática é desenvolver uma consciência sobre os efeitos do uso das novas plataformas, para além do debate sobre censura e liberdade que também é necessário. É incentivar um ambiente virtual saudável que tem influência direta com o nosso mundo fora das telas. Por exemplo, se a gente tem uma legislação, justiça, direitos, permissões e proibições, será que não é preciso estabelecer um senso comum também para o ambiente digital, com noções mais delimitadas e efetivas? Talvez esse seja um dos passos para uma sociedade mais pacífica e menos polarizada. Um espaço que seja comprometido com o desenvolvimento, com a educação da juventude e também com o diálogo. Afinal, o que a gente quer construir, como cidadãos digitais? Que mundo você quer deixar para os seus filhos? Vale essa reflexão.